Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de investimento. A gratidão é o melhor investimento que você faz, é cuidar bem da sua memória, ativar a memória com lembranças de coisas boas. Porque se não ocupar com coisas boas e ativar as coisas boas, ela vazia não vai ficar. Amém? Na sua mente sempre tem coisa. Nós é que escolhemos o que circular nela. Amém? O que e no que exercitá-la. Então é um conselho prático. Eu sei que quem tem a mente negativa não gosta do que eu falo, mas é para o seu bem. Põe em prática, ative sua memória em coisas boas que você será melhor. Amém? Obrigado, Pai, por esse tão belo dia. Obrigado pelo teu grande amor para conosco. Obrigado pelas tuas misericórdias que não têm fim. Obrigado por tudo que o Senhor planejou, projetou e designou para nós. Muito obrigado. Obrigado pelo preço que foi pago de resgate de nossa vida para hoje pertencermos a Ti. Obrigado pelo perdão de nossos pecados, pela salvação da nossa alma. Obrigado porque o Senhor também traçou os nossos dias e nos instrui para vivermos bem os dias que o Senhor planejou para nós. Muito obrigado. E nos colocamos diante de Ti nessa hora para abençoar os nossos irmãos. Eu quero confirmar a oração que cada um também faz. Pai, que a Tua graça seja sobre cada vida e que cada um, Senhor, não torne vã essa graça, mas que trabalhe, que também transmita aos outros e faça também pelos outros o que o Senhor já fez. Eu peço, Pai, na continuação desse culto, que a Tua graça alcance a todos, que as misericórdias se renovem sobre todos e que o Senhor fale individualmente com cada um e que a palavra venha como luz para o caminho de cada um. Nós abençoamos a todos e declaramos ao mundo espiritual que neste lugar somente da parte do Senhor hajam manifestações. Nós abençoamos a todos. Peço, Pai, que o Teu Espírito trabalhe na individualidade, convencendo daquilo que precisa ser convencido, instruindo aquilo que cada um necessita ser instruído para, ó Senhor, terem as respostas e melhores resultados na vida. Muito obrigado por tudo e em nome de Jesus pedimos-te essas bênçãos. Amém. Aleluias, obrigado, Senhor. Podeis tomar assentos. Louvamos ao Senhor pela sua graça, pela oportunidade, pela liberdade que temos de podermos louvar, adorar. Quanta gente gostaria de ter esse privilégio e não tem. E muitas vezes nós temos e não aproveitamos como poderia ser aproveitado. Uma coisa interessante,
que quanto melhor nós aproveitarmos esse expediente, melhor saímos do culto e mais da parte de Deus estaremos levando. Quero dar algumas informações importantes aí, para depois nós levarmos a meditação na palavra bem viva no coração. Toda a programação que a igreja se preocupa e faz é justamente para edificação dos membros, é para oportunizar soluções, pois a visão que Deus tem nos dado atinge, ou melhor, alcança todos, é para todos. Temos expediente desde o bebê, tudo por faixa etária também, crianças, juniores, tem o culto dos adolescentes, e também temos o nosso trabalho social, temos os retiros. E em algum desses expedientes, você estando atento, quem sabe não está ali as respostas ou o seu preparo para você vencer. Nós temos que entender que somos filhos, mas não somos bebês. Somos filhos gerados através de Cristo, mas que já temos alcançado o crescimento através do ensino da palavra, e Deus não impõe, Ele propõe. Nem a bênção Ele impõe, Ele coloca diante de nós, e nós, à medida que vamos aprendendo a palavra, vamos sabendo escolher melhor o que queremos ser, o que queremos fazer, e aquilo que desejamos para nós. Então, para ajudar as famílias, Deus nos deu o Ministério da Família, que trata a individualidade, que pode levar lá, ir com toda a família, e lá não vai ninguém expor, mesmo que o marido seja errado, ou a esposa tenha errado, a gente não vai expor um ao outro, pelo contrário, todo erro que o ser humano comete, ele comete contra quem mesmo? Quando a pessoa peca contra quem mesmo? Contra o Senhor. Mas o religiosismo faz com que as pessoas se sintam ofendidas. E quando uma pessoa se sente ofendida pelo erro do seu próximo, Deus não interfere. Mas quando a pessoa entende que ela pecou contra Deus e cumpre a instrução que Deus dá, que é perdoar, aí Deus trata o errado. Eu tenho ensinado aqui, e tenho dito bem com todas as letras, Deus não tem tratado o marido malandro, porque a mulher quer tratar. Deus não tem melhorado mulheres ranzinza, porque é o marido que quer tratar. E aí? Aí o que acontece? Acontece uma contrariedade, uma instrução que Paulo diz, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. No momento que um quer tratar o outro, está criando uma batalha, uma luta. Amém, amados? E no retiro nós ensinamos isso. E olha, queridos, as pessoas, as famílias que têm ido ao retiro, têm tido muita ajuda, respostas, orientações e soluções. Então teremos esse retiro a partir de sexta-feira, de sexta a domingo. Olha, amados, já está lotado o espaço. Mas, agora eu pergunto, você deixa de ir no hospital porque os hospitais estão lotados? Me ajudem. Você deixa de procurar um médico porque não tem nem horário para marcar? Mesmo sabendo que ali no UPA está uma fila. Você deixa de ir? Não. Então, mesmo que esteja lotado, lá, por que tem muita gente indo? Porque tem recebido informações que quem tem ido tem trazido bons resultados.
Então, meu querido, minha querida, aproveite esse final de semana, esse retiro aí. E para os que forem ficar, nós temos aqui um trabalho social no sábado, que é o Meio Frango. O trabalho social a promoção de Meio Frango não é para consumo próprio. É um veículo evangelístico, um meio evangelístico, para evangelizarmos familiares que não gostam de igreja. Que se convidar para um culto não vem. Mas se dar um meio frango para ele, olha, ele vai gostar tanto do meio frango que não vai esquecer de onde buscou. Sabe o que eu observo às vezes eu estou aí só observando, que pessoas estranhas quando vêm pegar um meio frango aí, ficam olhando tudo, e quando sai, vem até na porta para olhar aqui para dentro. E, como eu sou observador, dias depois estão assistindo o culto aí. Mas qual foi a isca mesmo? O social. Bom, se você não quer que seu familiar vá para o céu, se você não quer que seu familiar se salve, ignore tudo o que a igreja oferece de solução para alcançar. Mas se você não quer que seu familiar vá para o inferno, atente para o que a igreja propõe para ajudar você. Amém? Amém? Então está aí a oportunidade. Também, sábado à tarde, às 14h30 aqui, teremos um workshop sobre capelania infantil e escolar. O que é isso? O pessoal que trabalha, que visita os hospitais, levando a palavra de Deus, levando consolo, levando instruções da palavra, é de acordo com a necessidade. Por exemplo, quando vai numa escola, a capelania escolar, não é ir lá pregar uma religião, mas levar uma palavra de fé para essas crianças, para essa nova geração que estão lá aprendendo. Então teremos aqui no sábado à tarde esse workshop para quem quer trabalhar em capelania, como atender uma criança. Porque também, meus queridos, nós temos que entender que todo problema, todo desvio na vida de um ser humano é a falta de Deus. Mas se não buscarem e não tiverem conhecimento de Deus, também não vão ter Deus. Porque tanto a graça quanto o poder a nós é multiplicado à medida que vamos tendo conhecimento. A fé é aumentada à medida que vamos ouvindo, aprendendo e crendo. Então isso tudo ajuda. Não pense que vindo aqui Deus vai transformar sua vida, mudar a sua cabeça, mudar os seus conceitos, mudar os seus vícios, tirar tudo. Não. Deus não invade a vida quem invade é o diabo. Deus não passa por cima da vontade de ninguém. Deus não toma decisão por ninguém. Porque Deus respeita o seu livre arbítrio. Deus respeita. E não adianta você orar. Deus, por que o Senhor permitiu que eu caísse, que eu pecasse, que eu me rebentasse? Você tem buscado a orientação de Deus para a vida? Vive andando pelo que vê e escolhe, e as coisas não dão certo, quer culpar a Deus. É a mesma coisa, quer ver, amados? Quantos aqui têm filhos? Seu filho sai de casa, pouco fica perto de você, sai, apronta e se arrebenta.
Ele vem se queixar: pai, por que o senhor permitiu que eu me machucasse? Você aceitaria essa bronca do seu filho? Você aceitaria esse questionamento do seu filho? E como é que muitos crentes questionam assim Deus? Não andam na obediência e a coisa dá errada, aí reclama: Deus, por que o Senhor permitiu? Os irmãos estão vendo? O povo perece porque falta conhecimento. Então vamos levar a sério os padrões de Deus, os princípios de Deus, que os resultados serão todos seus. Amém? E também no final do culto eu convido os irmãos para uma atitude espiritual. Nós teremos um evento social na sexta-feira e necessitamos recolher as cadeiras. Então aqueles irmãos que querem exercitar a fé, como é que se exercitar a fé com esforço físico, tá? Porque a fé só se alimenta e só se fortalece através de obediências, de atitudes, de virtudes, de interações. Então eu peço para os irmãos um trabalho voluntário no final do culto, ajudar a recolher as cadeiras. Amém? E nós vamos continuar um assunto interessante aqui, que são as escolhas e as decisões que constroem a vida, a maneira de cada um ser, os resultados na vida de cada um. São escolhas. Eu vou fazer uma colocação para os irmãos aqui. Quantos já receberam a Jesus como Senhor e Salvador? Bom, no momento que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, o seu passado foi cancelado. O seu passado não mais vai interferir no seu futuro. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Então, se o passado já foi resolvido, o problema do pecado já foi resolvido, então nós precisamos entender e estarmos muito atentos, porque o que define, o que decide, o que determina a vida são nossas escolhas e decisões que no presente nós fazemos. Amém? Então os irmãos concordaram, creem na palavra, receberam a Jesus, a questão do passado foi removido, até as heranças hereditárias. Mas por que coisas do passado interferem no presente, na vida de muitos? Porque no presente não querem serem reconstruídos agora da maneira certa. Como diz um ditado muito antigo e muito também é verdadeiro, que de tanto o caboclo fumar cachimbo, o beiço fica torto. Amém? Então o que são isso? São os hábitos errados do passado, se não forem substituídos, é que nem vou fazer uma colocação aqui, amados. O caboclo, no interior, que não tem carro, ele tem o seu meio de transporte, que é o seu cavalo. Mas ele tem problema com vícios, então ele sabe aonde se abastece, né? E o cavalo é o veículo dele. E ele vem a se converter, mas o cavalo não. E se ele anda pelo mesmo caminho, quando chega naquele lugar, o cavalo encosta. Não é verdade? Mas agora vamos olhar para nós. Por exemplo, o nosso espírito, quando recebe a Jesus, ele é ressuscitado. A nossa alma começa um processo de restauração e reeducação. Mas o veículo, o cavalo velho, é o corpo, que ainda apetece as paradas. Ainda conhece o velho caminho e quer estar aonde sempre esteve. Amém? É o corpo.
Por isso que quando o cristão peca, é o corpo que quer fazer ele pecar. O espírito dele luta contra o pecado, mas a carne, o seu corpo, deseja ainda. É o cavalo que não se converteu ainda. Amém? Então no espírito está a vida, no corpo estão ainda as velhas bagagens, os velhos desejos, os vícios e as coisas erradas que estava habituado. E tudo aquilo que se tornou um hábito, criou-se uma cultura, se automatizou. Por isso que Paulo diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então a graça traz solução para todos os homens. Mas de que maneira essa graça traz a solução? Ensinando-nos. Por isso que o ensino constrói em nós novos hábitos, nova maneira de pensar, novas práticas. Então a graça traz a solução, mas a solução vem através do ensino, porque é através do ensino que nós nos reconstruímos, que nós vamos nos ajustando, nos corrigindo. Então ensinando-nos para quê? Observe bem a palavra, renunciando à impiedade. Ah, mas Jesus não te salvou? Salvou, mas aquilo que você tinha e que, conhecendo a Cristo, encontrou coisa melhor. Então, quando se encontra coisa melhor, se renuncia coisas banais, improdutivas, coisas que não servem para nada. Então, as coisas erradas da nossa vida não é Deus que tira. Ele nos mostra e nos dá coisas melhores, e nós é que fizemos a mudança. Amém? Vamos ver como é que isso funciona. Quando se compra um móvel novo, por que se compra um novo? Porque quer um móvel melhor. Sim ou não? Você bota em cima do velho ou tira o velho para botar um novo? Amém? Quando você compra uma roupa nova, ela vai substituir a velha. Amém? E quando nós recebemos de Deus coisas novas, e Deus nos dá coisas novas para nós substituirmos as coisas velhas. Mas é tudo escolha pessoal. Amém? Amém, amados? Então a graça de Deus se manifestou trazendo solução a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida sóbria, justa e piamente. Amém? Vamos, Provérbios capítulo 4, verso 7. Olha o que o sábio Salomão diz, que a sabedoria é a coisa principal. E quando a pessoa não tem sabedoria, e uma coisa interessante, amados, os irmãos já observaram que uma pessoa sem sabedoria, a casa dela vai se tornando um montão de lixo? Mesmo que ela ganhe coisa nova, ela nunca descarta o que não presta? Observe. E você sabia que demônios, espíritos e maldições gostam de estar aonde a casa ou a vida está toda em desordem? Quero dizer para os irmãos, nós não podemos dissociar. Por exemplo,
O nosso espírito é a nossa natureza divina. A nossa alma é a nossa faculdade, nossa vontade, sentimento, desejo. O nosso corpo é apenas o veículo. E nós não podemos dissociar essa tricotomia que nós somos. Nós não podemos nos dissociar dessas três áreas que nós vivemos: vida material, vida social e vida espiritual. E se uma delas é ignorada, abandonada, a vida fica capenga. Eu faço uma comparação: o ser humano como um tripé, e se falta um pé, ele não para em pé. A vida não é completa, ele não se realiza, ele não tem uma estrutura, não tem equilíbrio, ele não é feliz, ele não está completo. E o ser humano só se torna completo quando ele cuida das três áreas. E é a sabedoria que nos ensina a vermos. Primeiro, quem tem sabedoria sabe a crise que vive, em que área está. É consequência de vida material? A crise que está vivendo é problema de alma? Algum trauma, algum conflito, alguma situação desagradável que na convivência com a família ou no meio onde conviveu, absorveu? Ou a crise que vive é um problema de consciência? É algo que fez de errado e a consciência continua martelando. Conta-se uma história de um homem que ele era religioso, mas não levava a vida muito a sério. E ele andou vivendo uma vida desajustada. E aí a situação dele, ele não conseguiu administrar, não dormia. E depois já foi perdendo o apetite para a alimentação. A vida dele foi ficando numa situação difícil. E a esposa insistia: vai no médico. Ele ia no médico e o médico não localizava. Nenhum exame identificava o problema que tinha. Perdeu o apetite, já não dormia. Estava numa situação e nada de resolver. Aí recebeu uma informação que em tal lugar tinha um médico muito bom. Foram lá. E ele foi para ser atendido pelo médico. O médico olhou. Ele não tinha nenhum problema, não encontrou nada patológico. O problema era espiritual. E aquele médico era um cristão, que conhecia, sabia discernir se a crise da pessoa era no corpo, ou na alma, ou crises espirituais. Ele faz uma pergunta para aquele paciente: rapaz, tu não tem algum pecado escondido que tu não quer tratar? O paciente se revoltou: eu vim atrás de um médico, não atrás de um pastor. E foi embora. E aquela pergunta do médico: tu não tem alguma coisa errada que tu não quer tratar? E aquela voz, agora que não deixava ele dormir. E ele tentava dormir, e aquela voz do médico: tu não tem alguma coisa errada que tu não quer tratar? E ele estava pirando já. Já estava numa crise, até ele reconhecer, porque ele conhecia a palavra. Porque o religiosismo vive de máscara.
acha que vindo de vez em quando na igreja, ou simplesmente vir, a vida se resolve, os problemas se eliminam, os pecados se apagam. O problema do pecado já foi resolvido, mas ele permanece em você enquanto você não o reconhece. No momento que o ser humano reconhece que é um pecador e recorre ao Senhor pedindo perdão, na mesma hora ele é perdoado e ele perde o poder de acusação, de perturbação mental. Ele caiu em si. Eu vou voltar lá naquele médico e abriu o coração para ele. Não precisou de remédio. Amém? Eu não sei por que eu estou falando isso. Nós somos uma tricotomia. Temos vida material. Nós temos uma alma. Pertencemos ao mundo sociológico. E os relacionamentos às vezes nos ferem, nos perturbam, nos inquietam, nos atrapalham, nos incomodam. Mas também temos a nossa vida espiritual, que é a natureza divina, que é o Espírito de Deus em nós. E para cada área dessas tem a maneira de tratarmos. Então, meus queridos, quando a pessoa busca a sabedoria, ela consegue identificar se o problema dela é espiritual, social ou material. Em Provérbios capítulo 8, verso 34, a seguir, o sábio Salomão diz que feliz é o homem que dá ouvidos à sabedoria. Porque o capítulo 8 é a revelação de quem é a sabedoria. E feliz é o homem que dá ouvidos à sabedoria, que velando cada dia as portas da sabedoria, que busca, Senhor, dá-me sabedoria, e fica esperando junto às ombreiras da minha porta. É a sabedoria falando. O que diz o verso 35? Porque o que acha a sabedoria, acha a vida. E quem acha a sabedoria que conduz e dá a vida, e a vida é o favor do Senhor, e alcança o favor do Senhor. Mas olha o que diz o verso 36. Mas o que peca contra a sabedoria. O que é pecar contra a sabedoria? É simplesmente você não querer reconhecer que o seu problema é material e querer levar para o lado espiritual. Está com uma, como é que se diz? Com uma epidemia de preguiça. Não trabalha e ora a Deus para Deus dar a solução. E quem não quer trabalhar e quer resolver a vida material pela oração, está pecando contra a sabedoria. Amém? É querer dar o remédio errado. E achar que a oração ajusta. A oração não ajusta, não. Está com um problema numa área e quer tapear aquela área com a outra. Então, quem peca contra a sabedoria, que está com problema espiritual, porque não aceita a palavra, e a vida material se complica, porque está em desobediência, e quem está em desobediência a Deus, ele afasta a bênção da vida dele, ele afasta a proteção divina. Olha o salmo que nós lemos aqui, que é o salmo do mês, é um salmo que eu gosto muito. Observe como começa esse salmo. É um salmo que revela a proteção divina. E o salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Ele diz ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte, é o meu Deus, e nele eu confio. E ele então tem a convicção, a certeza que ele livra
do laço do passarinheiro. Então mostra aí que é tudo um resultado de compromisso. Deus tem compromisso com quem é comprometido com Ele. E a sabedoria nos ensina isso. Observe o que o profeta também já falou, o profeta Isaías, no capítulo 26, verso 3 e 4. Ele fala agora da nossa entrada, da nossa mente, a nossa porta de entrada. Que o Senhor nos conserve em paz, aquele cuja mente está firme no Senhor. Mente firme no Senhor. Fala na mente, não no simples sentimento. E confiança é convicção, não é sentir. Eu sinto que Deus está comigo. Não, eu creio que Deus está comigo. Minha mente é firme no que a palavra diz, e eu tomei posse das instruções que Ele me deu para a minha vida. Então, confiança é resultado de conhecer, porque ninguém confia em alguém que não conhece. Por isso ele diz, confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus não muda. Nós estávamos falando, e eu vou apenas recapitular isso aqui, que para nós vencermos na vida, não devemos nos deixar atingir pelos erros dos outros. Nem quando erram contra nós, e também não nos deixar atingir ou influenciar por comportamentos errados. Para vencermos na vida, temos que respeitar os princípios da individualidade. Respeite aqueles que têm e aqueles que sabem. Se você quer ter o que ele tem, procura saber o que ele sabe. Amém? E uma coisa interessante, tem muita gente que crê em Deus pelo que Deus dá, não pelo que Deus é. E quando a pessoa busca e crê em Deus só pelo que Deus dá, ele vive correndo atrás de ajuda divina. Mas quem crê em Deus, no que Deus é, a ajuda divina corre atrás de quem crê em Deus pelo que Ele é. Olha como é diferente. Quem crê em Deus pelo que Deus dá, cada vez que necessita, corre atrás de Deus. Mas quem crê em Deus no que Deus é, aquilo que você necessita é que vai lhe alcançar para lhe agraciar. Isso é uma verdade, está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te promoverá, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e é a bênção que corre atrás. Amém? É a bênção que corre atrás para alcançar, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Agora põe o versículo 15 para ver como é diferente. 28, verso 15. Versículo 15. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te... Amém? Deu para os irmãos entender? Que quando nós estamos em obediência é a bênção que nos alcança. E quando estamos em desobediência é a maldição que nos alcança.
também para termos uma vida construída com fundamentos que nos mantêm em pé, nós temos que respeitar, valorizar e investir na semeadura. Porque a lei da semeadura é uma lei imutável. E é na hora da semeadura que nós temos a oportunidade de escolher colheita. Eu não posso escolher o que colher depois que eu plantei. Então aquilo que eu quero colher, eu preciso semear na vida dos outros. Então nós somos livres para semear, mas não somos livres para colher. E a escolha se faz na semente que se planta, não é na hora de colher. Também eu falei aqui sobre o poder de cada princípio. Na prática de cada instrução que a Bíblia nos dá, está agendada um resultado de bênção. Então, a bênção, ela é uma recompensa por uma prática, por uma obediência, por uma obra, por uma ação que se faz. Amém? Eu quero, no tempo que resta, falar hoje sobre a escolha e a decisão para construir a vida, o quinto conceito, de acelerar as soluções para a vida. É nós que aceleramos, não é Deus, é nós. Então é nós que escolhemos andar, é nós que escolhemos sermos produtivos ou não, sermos decididos ou não, sermos inteligentes ou não, termos sabedoria ou não. É nós que decidimos se queremos nos qualificar ou não, se queremos tomar banho todos os dias ou não. Não é verdade? É nós que diante de um buffet escolhemos o que colocamos no prato para nos alimentar. Amém? A roupa que vai vestir, cada um é que escolhe. Não pense que Deus escolhe as tuas coisas pessoais. De maneira nenhuma. É nós que fizemos as escolhas. É nós que aceleramos ou é nós que atrasamos? É o nosso passo é que vai determinar até onde vamos. Não pense que é Deus que faz aquilo que é nós que podemos fazer. De maneira nenhuma. Olha o que acontece. Provérbios 22, verso 29. Vês um homem hábil na sua obra? Esse perante reis assistirá, e não assistirá perante homens obscuros. Então, o que significa acelerar as nossas decisões e escolhas? Essa escolha de acelerar para tornar conhecido. De onde é que saem os resultados que necessitamos? Vamos para a palavra do ano. Isaías 3:10. Dizei aos justos que bem lhes irá. Por que irá bem? Por que o justo irá bem? Porque comerá do fruto das suas, não é dos outros.
O justo irá bem porque ele vai comer do resultado das suas mãos. Olha o que diz também Provérbios 12, 14. Do fruto das suas palavras o homem se farta de bem, e das obras das suas mãos se lhe retribui. Cada um colhe do que faz. A retribuição vem do trabalho. Os resultados vêm das ações. Então, para agilizar a solução, quero lhes dizer, se você identificou já em que área está a sua crise ou a causa da sua crise, veja para essa área qual é a ação, o que você precisa dar, como é que se diz, um up para andar mais rápido, para construir a solução. Então torne conhecido sua capacidade, sua habilidade. Torne conhecido o que você sabe fazer. Como é que nós podemos tornar conhecido para nós termos a solução? Aquilo que nós sabemos fazer, fazer bem feito. Mas para se tornar conhecido, tem que estar a serviço da solução da vida dos outros. Por exemplo, sua vida material está em crise, está sem trabalho. Mas se você não tornar conhecida a sua capacidade de servir, quem é que vai se interessar por você? Eu nunca fiquei um dia desempregado. Não fiquei um dia. Quando eu trabalhava em empresa, eu já estava firmado no outro, antes de receber a quitação já de onde estava. E não fiquei parado nunca. Por quê? Porque de acordo com a necessidade onde eu trabalhava, necessidade da empresa, eu não tinha horário. E eu sempre era procurado, até mesmo em final de semana, para ajudar, fazer mudança, pintar casa. Que hoje, o que eu sei fazer hoje, eu aprendi fazendo, servindo de graça aos outros. E hoje eu ensino os outros a fazerem. Mas hoje, as pessoas não têm disposição. Como que alguém vai se interessar por você, se não conhece sua capacidade, sua disposição de serviço? De ver que tudo está dentro de cada um. Olha um exemplo que a Bíblia traz em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Jabes, esse homem, olha a desgraça da vida dele. Mas olha como é que a sua vida foi construída. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. E olha a história dele. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá me abençoes e estenda os meus termos, que a tua mão seja comigo, e faça que do mal eu não seja atingido ou afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Para quem procura entender o significado das palavras, naquele tempo o nome dizia e trazia no nome a história. A palavra, o nome Jabes, foi em homenagem à dor de parto.
ao sofrimento de um parto. Como é teu nome? Jabes. Pô, tu quase matou a tua mãe. Porque a mãe teve muito sofrimento para dar à luz a ele. E homenageou ele com o nome. Como é teu nome? Dor de parto. Nome lindo, né? E quando as coisas estão como título, o mundo espiritual conhece e trata de acordo. Se a pessoa não acelerar o processo de sair desse nível. Eu sei que muita gente está numa situação difícil, mas não está fazendo nada para melhorar, não está acelerando, recebe o ensino, mas não pratica, recebe instruções, mas não leva a sério, tem oportunidade, mas não mostra e não se dedica para ser o melhor aonde ganhou oportunidade para servir, e quer que as coisas melhorem. Quando ele conhece a sua história, diz que ele invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoes. Deus, eu vou lutar pela tua bênção. Deus, a minha parte eu vou fazer. Essa palavra Oxalá é como que fazer uma aposta. Deus, quem me dera que eu seja abençoado, mas eu vou fazer a minha parte. E ele fez a parte dele. Mas olha o entendimento com que ele projetou a vida dele. Primeiro, que ele fosse alcançado pela bênção. Mas para quê? Que ele queria a bênção. Se eu perguntar para você aqui, quantos querem ser abençoados? Todos. A segunda pergunta, para que você quer a bênção? Você tem projeto de Deus para a bênção? Você tem um projeto de vida para a bênção? Por exemplo, se alguém vem lhe pedir um dinheiro emprestado, você não pergunta, porventura, para que você quer o dinheiro? Ou simplesmente você libera? Para socorro, a gente se condói. Para supérfluo, a gente não deve dar. Mas quando a pessoa tem um projeto de vida, olha, eu queria um dinheiro porque eu quero começar um negócio. Aí há um interesse de conhecer o negócio, sabendo o que quer investir. Então Jabes pediu a bênção. Mas para que ele pediu a bênção? Leia a Bíblia. Porque Jabes queria que Deus alargasse os seus termos. O que isso significa? Ele queria ser um empreendedor. O que significa alargar os termos? Eu não quero ser um empregado. Eu quero ser um patrão. O que significa alargar os termos? Ter uma visão de mercado. Ter uma visão ampla. Uma visão de futuro. Deus não está investindo nos seus filhos, porque seus filhos não têm projeto de vida. Esse dor de parto foi inteligente, se interessou pela sabedoria, e Deus mudou a sorte dele, porque ele não queria ser mais uma dor de parto, ele não queria ser uma lembrança do sofrimento de sua mãe, ele queria criar a história dele. Com certeza, os familiares, depois de verem os termos dele,
o espaço de sua vida, de sua gestão de vida. Com certeza esqueceram que ele era um dor de parto, mas que se tornou uma pessoa abençoada. Amém? Ele tinha um projeto de vida, que Deus alargasse os termos, estenda os termos. E a outra coisa, que a tua mão seja comigo. O que significa a mão do Senhor? Que a tua mão seja comigo. Que o Senhor me guie. Eu quero andar debaixo da tua direção. Eu quero andar debaixo do teu governo. E aí, depois, e faças que do mal eu não seja afligido. Que o mal que eu herdei, que eu causei, que fique para o esquecimento, que fique para trás, que eu não seja afligido. E como ele tinha uma visão altruísta, Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém? Eu sei que todos buscam a bênção. A bênção é uma semente para um propósito. Todos buscam a prosperidade. A prosperidade é uma capacidade que Deus dá para efetividade. Prosperidade é uma capacidade para efetividade. Para você, uma pessoa que tem a bênção da prosperidade, ele não vive para ele é uma pessoa efetiva, ativa, proativa, dedicada pela causa do outro. E quanto mais ele abençoa, mais ele é abençoado. Quanto mais ele semeia, mais ele colhe. Mas as pessoas distorcem essas verdades e buscam para si, e quem vive para si já chegou no máximo. Temos mais alguns textos interessantes aqui. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Tem outro exemplo aqui. Aqui dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes. Qual é que era a especialidade deles, a capacidade deles? Eles eram entendidos na ciência dos tempos. Eles eram os conselheiros do rei. Eles sabiam, eles eram entendidos na ciência dos tempos para saber o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos debaixo de suas ordens. Então a mudança vai acontecer na nossa vida à medida que nós tornemos conhecido as habilidades que temos, o potencial que somos, o que somos capazes de fazer. Em Isaías capítulo 32, verso 8, olha o que o profeta fala ali também. Que o nobre projeta coisas nobres, e nas coisas nobres, o que acontece? Persiste. Amém? Amém? Então aquilo que você é, por exemplo, se você está na bênção, é uma bênção, persista na bênção. Se você tem a seu métier, a sua técnica, a sua ciência, o seu produto, a sua habilidade, a sua maneira de servir, persista e procure ser o melhor, porque a excelência é que qualifica. A excelência te qualifica para o teu futuro.
Então, a excelência vai qualificar o teu futuro. O seu desleixo destrói o seu futuro. É o que sai, é o nível do que nós produzimos, é o nível de vida que nós construímos. Amém? E não adianta orar para ser diferente. Não adianta orar, se você plantar arroz, vai colher arroz. Não adianta orar para colher feijão. Nem que pinte não dá igual. É a lei da semeadura. É aquilo que sai, aquilo que você produz. Eu estou ensinando você a viver para desfrutar das promessas. Eu não estou falando de salvação, isso aqui não salva. Eu creio que todos são salvos. Mas agora porque é salvo, Deus vai lhe dar as bênçãos de graça? Não, engano. Ele deu a salvação. Olha o que diz lá, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem, olha o que diz lá, não vem das obras. Isso que eu estou lhe ensinando não vai lhe salvar, mas vai resolver os seus problemas. Mas eu quero ser salvo. Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua. Daí, salvação de graça. Salvação é um ato de fé. Mas a bênção é um ato de obediência. Entendamos isso. Salvação é um ato de fé. Bênção é ato de obediência. Obediência à lei da semeadura. Obediência ao desempenho da função no corpo que você foi criado para desempenhar. Amém? A bênção é o resultado do seu desempenho para o propósito que o Senhor te criou. Amém? Olha o que diz o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então a salvação é pela fé em Jesus, mas a bênção, por que eu estou insistindo aqui? É só fazer uma pergunta para os irmãos para calar o seu espírito crítico aí, e alguns aí. Quantos já ouviram que essa igreja é a igreja dos ricos? Levante a mão. Já ouviu? Agora a pergunta é: feio? Deus é pobre ou é rico? Eu acho que feio é ser pobre tendo um pai rico. Se você é um pobretão e Deus é rico, e a sua vida se você não está desfrutando do que é do pai, tem alguma coisa errada no seu relacionamento com o pai. Sim ou não? O pai que tem tudo e o filho não tem nada, tem alguma coisa no relacionamento entre os dois. No mínimo o filho não obedece o pai, no mínimo aquele filho não quer nada com os negócios do pai. Não respeita, não honra, não serve, não está em casa. Em vez de estar na casa do pai, está com os amigos aí. Amém? Amém, amados? O modelo família foi Deus que criou para mostrar como as coisas funcionam. Mas vamos adiante, tem mais coisas interessantes aqui. Então é a excelência do que você faz que qualifica o teu futuro, que te qualifica para o futuro. E cada coisa que foi criado para resolver um problema. Cada coisa. O relógio foi criado para a divisão das horas. O carro para o transporte. O trabalho para as recompensas.
o servir, tudo isso foi criado para resolver, para atender uma necessidade, e quando nós cumprimos e atendemos a necessidade, nós temos o retorno, a recompensa do que fazemos. Mas uma coisa interessante, como Deus criou cada um diferente, com capacidade diferente, e o relacionamento com Deus é pessoal, cada um necessita descobrir qual é o seu potencial, qual é a sua capacidade, no que ele é bom, no que ele faz bem, no que ele se sobressai. Mas aí pega muita gente de calça curta. Ah, mas eu não sirvo para nada. Bom, você já é uma consequência de escolhas erradas, porque nunca quis estudar. E aí? Eu acho difícil, não digo que não tenha, mas atualmente não sei se tem algum pai que não quer que os filhos estudem. E mesmo sendo de graça, tem o filho que obedece enquanto não tem para onde fugir. E aí? Depois a vida cobra, vai querer arrumar o culpado, e não tem. A Bíblia diz, do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios erros, escolhas erradas, pecados que cometeu, atitudes erradas. Então, meu querido, só para nós encerrar, cada um precisa descobrir, reconhecer o que você pode fazer diferente para você se sobressair. Eu sei que o mundo estragou, o espírito do mundo estragou, o sindicalismo nivelou. Eu nas empresas que eu trabalhei, na última que eu trabalhei, eu entrei ganhando o menor salário. E saí de lá, só ganhava mais que eu, o gerente geral. E quando eu entrei, foi o salário mais baixo. Mas o que começou a fazer a diferença? O que eu fazia. É o que você faz. É a semente. O que você sabe fazer, serve como semente. E uma coisa interessante, amados, alguém vai informar o que nós sabemos fazer. Assim como as coisas erradas que cada um faz, as pessoas informam. Sim ou não? Lá vai a... Mas pratique coisa certa, coisa boa, que quem quer algo melhor vai procurar quem faz melhor. Amém? E você pode servir gente melhor. É o seu preparo. É o seu preparo que vai dar o valor no seu contra-cheque. É o seu preparo que vai trazer melhor resultado financeiro. É o seu preparo que vai lhe dar um ambiente melhor de trabalho. Amém? Mas se você não quer se preparar, oração vai mudar isso aí? Não. E o pior é que tem igrejas orando em cima da ignorância, pedindo prosperidade para o preguiçoso. É uma contradição, porque prosperidade significa efetividade. Efetividade é uma disposição de ser solução aonde se está. Eu pergunto, o preguiçoso tem disposição de ajudar alguém? Amém, amados? Por que Deus nos fala assim? Eu não preparei o que eu falei até agora. Porque
Você pode mudar esse quadro. Amém? Está na sua escolha e decisão de querer mudar. Muitas vezes, eu fiquei a sós com Deus. Quando identifiquei os meus ranços, quando identifiquei minhas revoltas, eu falei com Deus: Deus, me perdoa. E aí, então eu orava que nem o Jabes. Jabes tinha tudo para ser uma desgraça e um bullying de todo mundo. Lá vai o dor de parto. Mas ele construiu termos que esqueceram do passado dele. Amém? O seu presente cancela a história do seu passado. Amém? Mas você é que tem que fazer a sua parte, porque na vida tudo é uma. Ficamos em pé. Você quer se conhecer? Eu vou fazer algumas perguntas e você pergunta para você. O que eu admiro? Do que eu não gosto? Começa a fazer, escrever essas coisas para você mesmo. Escreva para você. O que eu admiro? Aí bota a resposta lá. Do que eu não gosto? Põe lá. Começa a se autoexaminar. O que eu amo? O que eu odeio? O que me inspira a ter ideias novas? Andando com quem que eu me inspiro em melhorar para ter um futuro melhor? Andando com quem eu me sinto motivado a me corrigir? Onde eu costumo ir? Vale a pena ir? Com quem eu ando? Tem somado? Tem me feito melhor? O que eu ouço me deixa melhor? Porque o que entra pelo nosso ouvido altera os nossos sentimentos. A fé vem pelo. Está vendo que ouvindo a palavra constrói uma fé. Ouvindo besteira constrói o quê? Tolice. Amém? Então, é uma avaliação. Aonde eu vou, eu volto melhor? Ou pior que nem se avalia, né? Começa a fazer essas perguntas. E pergunta também para você começar a ter uma gestão de vida. Como eu tenho gastado o meu tempo? Me faz uma agenda do dia. Faz um balanço do dia. Agora eu pergunto para os irmãos, quantos creem que Deus atende oração? Quantos creem? Eu creio. Nós vimos a oração de Jabes. Mas se você não tem uma agenda, não consegue agendar o seu dia, será que Deus investe em quem não tem gestão? Deus investe em quem não tem gestão? O que é gestão? Quem não administra o seu tempo? Deus dá a benção para quem não administra bem o seu dinheiro? Amém? A maioria dos cristãos vivem como mendigo. Qualquer bênção que venha é suficiente. Nós não somos mendigos, nós somos filhos da promessa. Amém? Somos filhos da promessa.
E aquele que está na obediência, estude em casa lá, tem 14 versículos, interessantíssimo ali, em Deuteronômio 28. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será em tudo, até a tua amassadeira. Bendito serás cria das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito será o fruto do teu arvoredo. Tudo abençoado, tudo abençoado. Amém? Então quem está na bênção, tudo produz. E quem está na maldição, tudo dá errado. Se ganha um pão com chimia, cai com a chimia para baixo. Que não dá para aproveitar. Coisa simples, mas verdadeira. Amém? É tão azarado que nas mínimas coisas também dão errado. E não sabe por quê. Que Deus tenha de nós. Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Paizinho, pela maneira prática e clara que o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigado pela luz da palavra que é colocado em nosso caminho. Obrigado porque o Senhor oportuniza a nós mesmos agilizarmos as respostas, Senhor, e a mudança na nossa vida. Ajuda-nos a recebermos de bom grado essas instruções e nos preparar para colocar em prática essas verdades, porque é através das nossas atitudes e semeadura que o Senhor estará regando e fazendo germinar toda a nossa semeadura, toda a nossa cultura. Eu quero abençoar a todos que aqui estão, que estas verdades continuem falando e que cada um entenda e procure cuidar em que área está o problema e tratar da maneira certa, com a sabedoria do Senhor, para que não perca tempo e que não fique fora de estar desfrutando das promessas do Senhor. Eu abençoo a todos e peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos dando continuidade, vamos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. Está aí para a vida material, você estar semeando. Deus não fica devendo nada para ninguém. O que você semeia é o que você irá colher.